Olá, paz do Senhor, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos entrando no ar com a programação do Ministério Profético Moriá, um lugar de adoração a Deus, onde a presença de Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. E, como de costume, nós queremos orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eterno e poderoso Deus, te louvamos e te agradecemos por cada vida que está ligada conosco. Que possa sentir o toque do teu poder, da tua misericórdia e que tu venhas sarar, curar, renovar e avivar a fé em ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje, nós queremos fazer um convite todo especial para você ir nos fazer uma visita no Ministério Profético Moriá. Quarta-feira, às 19h30, ali no loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube na BR-364, um lugar onde a presença de Deus tem sido real naquele lugar. E domingo, 9h da manhã, o culto Minha Família no Altar do Senhor. Às 9 da manhã, ali no loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube, do lado do Bairro Novo. 9h da manhã no domingo ou quarta-feira, às 19h30. Eu gostaria de convidar você a estar conosco, ou quarta-feira, às 19h30, ou domingo, às 9h da manhã. Você também pode nos seguir pelas redes sociais, Ministério Profético Moriá no Instagram, ou no nosso canal no YouTube, Ministério Profético Moriá, aonde a presença de Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. Eu aqui gostaria de mandar um abraço todo especial para alguns irmãos em Cristo, amigos que estão lá no Acre, em Sena Madureira. Gostaríamos também de mandar um abraço todo especial para quem está nos assistindo em outros países, Portugal, Espanha, Inglaterra, que também nos acompanham lá. Que a presença de Deus possa ser real sobre a sua vida e sobre a sua família. E nós gostaríamos também de mandar um abraço todo especial, né? Ali para a Escola de Trânsito do Detran, ao nosso diretor Fábio Pessolato e aquela turma abençoada ali da DIVEC, né? O qual a Carla e toda uma equipe ali da DIVEC que se encontra ali fazendo um bom trabalho na educação de trânsito do estado de Rondônia. E um abraço todo especial para o Denis Pantoja e para o Nicolas. Que Deus continue te abençoando, Nicolas, que o Eterno sempre derrame chuvas de bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. E hoje temos no estúdio uma pessoa muito especial, um amigo, um irmão em Cristo, o coronel e pastor Gregório. Seja bem-vindo. Obrigado, pastora Anne, obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar da grandeza, da bondade, do amor e da experiência de ter conhecido esse Deus tão grande e tão maravilhoso que tem abençoado a minha vida e toda a minha família. E é uma alegria imensa, Coronel Gregório, irmão em Cristo, ter recebê-lo aqui, porque já fazia algum tempo que a gente esperava essa sua visita no programa do Ministério Profético Moriá, porque o Senhor tem sido bênção, né, na vida de muitas pessoas, na nossa vida também. E a gente gostaria de descobrir um pouco mais da história do irmão Gregório, né? Hoje, particularmente, foi chamado de irmão Gregório. E o irmão Gregório é de onde? Nasceu aonde? Quanto tempo que se converteu? Bom, eu sou nascido no estado do Acre, Rio Branco do Acre. Eu sempre digo que eu morei só 5 dias no Acre, filho de um cearense e mãe mato-grossense. Então, nós fomos criados, parte da nossa vida no Mato Grosso, e nós viemos para Rondônia. Meu pai veio trabalhar nessa construção dessa BR, e aí nossa família veio para cá e estabeleceu-se aqui. E aqui nós conhecemos Jesus e a família, as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou caçula de 3, e ele retorna para o estado de origem, e nós ficamos aqui ir conhecendo e vivendo e trabalhando e formando família nesse estado tão maravilhoso, que é o abençoado estado de Rondônia. Então, o senhor passou 5 dias no Acre e veio embora para Rondônia. Para o Mato Grosso, né? Para o Mato 5 Grosso. dias, né? Eu sempre digo isso, mas a nossa referência foi só de nascimento, mas nós fomos criados nesse estado maravilhoso, o estado de Rondônia, onde Deus nos fez grandes promessas e elas se cumprindo dia a dia, se cumprindo a cada etapa. E eu estou feliz e quero, assim, passar meus dias vivendo nesse estado de grande
grande bênção, um estado onde é a nossa Jerusalém, a nossa Canaã, onde nós estamos aqui. E meus filhos nasceram aqui, me casei aqui em Rondônia. Então, eu tenho uma gratidão muito grande a Deus, porque Deus tem permitido eu ter a possibilidade de ir para outros estados do Brasil, resolvi fixar residência por amar a Deus e o Senhor nos orientar, nos entender que nosso lugar é nessa terra maravilhosa. A origem da sua família, o senhor nasceu num lar cristão? Não, eu nasci no lar de origem espírita, né? A família, a parte da minha família, da parte da minha mãe, família espírita, mas como Deus tem os seus desígnios, seu propósito, né? Muito cedo nós fomos meu pai colocava a gente numa Kombi e a gente ia para a igreja em família. E lá a minha irmã conheceu Jesus, muito nova, batizou-se. E aí, durante um tempo, eu fui o companheiro dela para ir para a casa do Senhor e acabei conhecendo Jesus aos 14 anos. E estamos nessa mordomia, né? Já há muitos anos, servindo a esse Deus que incomparável, Deus que mudou a minha vida. Então, foi o seu pai que lhe levou para a igreja? Foi. Meu pai levou para a igreja. Em eventos especiais da igreja, né, de uma igreja que ele gostava, e ele era espírita, mas ele frequentava a igreja. Aí nós fomos, e até que minha irmã aceitou Jesus e batizou-se, e eu fui, durante muito tempo, companheiro dela para ir para a igreja, para ela não ir sozinha, e acabei aceitando Jesus também. Aí aos 14 anos? Aos 14 anos eu aceitei Jesus. E aí o senhor se envolveu primeiramente em quê na igreja? Na igreja? Bom, com 14 anos eu me envolvi com música, né? Durante 4 anos eu fundei uma banda, eu compunha, eu tocava violão. Era uma banda de adolescentes, né? A gente escrevia peças de teatro, escrevia música, escrevia jogral, e a gente começou nesse ministério de escrever, e aí fomos amadurecendo e já comecei a assumir liderança de adolescentes, depois liderança de jovens, e durante 10 anos estive nessa igreja, aprendi muito, né? E liderança, mordomia, louvor, e até que um dia aí a vida profissional me chamou para outra cidade, aí outros caminhos eu fui trilhar até chegar aqui na cidade de Porto Velho. E quando o senhor foi para outra cidade, o senhor se manteve na igreja? Isso. O senhor nunca saiu da presença? Não, na verdade, quando eu saí da cidade, que eu morava no interior, para outra cidade, eu fiz o concurso da Polícia Militar, como para soldado da polícia, e fui para a cidade, estudar nessa cidade. Então, existia 2 pelotões, uma companhia de alunos, e desde o primeiro dia que eu cheguei no curso, eu disse que eu estaria ali sendo um sal da terra, luz do mundo, no meio daqueles alunos, no meio daqueles colegas, e não me afastaria da presença do Senhor. Então, muitas ofertas, muitas tentações, muitas oportunidades, mas graças a Deus, a Bíblia que eu levei para o curso, eu tenho ela até hoje, e todo dia eu lia a Bíblia, no final de semana tinha folga, não trabalhava, ia para a igreja, e mantive-me dentro do pelotão, na formação do curso, todo o tempo, sendo referência, exemplo, porque o crente precisa tomar a sua posição. Ou ele é ou ele não é. E até hoje continua a presença do Senhor. Fizemos vários cursos, mas desde o começo, já na raiz, tinha minhas convicções que com Jesus eu ia muito mais além do que tivesse deixado ele no meio do caminho, ou então nessa etapa da minha vida. E, irmão Gregório, pastor Gregório, melhor dizendo, com que idade o senhor casou e a sua esposa também era da igreja? Como é que era? Bom, como eu conheci minha esposa, assim que eu estava vindo para a capital, e ela de outro ministério, e eu vi ela a primeira vez na minha vida, me encantei com ela, falei que ia casar com ela, falei que ia ter 2 filhos com ela, que ia ser desse jeito, e aí, nos dias antes de vir para Porto Velho, fiz um acordo com ela que ia vir para cá, um mês depois ia voltar para conversar com ela, então nós fizemos um acordo de palavras, e aí eu falei para ela, faça o que for preciso, mudo de igreja, mudo de nome, mudo de cidade, mas nós vamos casar. E aí foi que eu conversei com ela, vim para Porto Velho, 26 dias depois eu voltei para conversar com ela, aí ela exigiu, né? Então você cumpre a sua parte, eu vou cumprir a minha parte. E vim por esse ministério que eu estou atualmente, na Assembleia de Deus, e nós casamos, 1 ano e meio depois casamos, e eu trouxe ela para a capital, e aí como eu tinha, na época que vim para Porto Velho, eu tinha passado no concurso para sargento da polícia,
Frequentei o curso todinho, crente também, muito ali difícil, a luta. Aí a gente mantivemos a nossa, desde soldado, a nossa integridade diante do Senhor. E durante todo o curso, certo? Eu fui meio noivado com ela, durante todo o curso, servindo a Deus, dando exemplo. É difícil, né, no meio da farda, você, né, um jovem com 20 anos, 20 e poucos anos, ter essa decisão firme. E a gente conseguiu, graças a Deus. E logo em seguida da minha formação, casei com ela no interior, trouxe para Porto Velho. E aí começou a nossa história com uma outra etapa, porque daí eu mudei de corporação, fui para o Rio de Janeiro estudar, ela foi comigo para o Rio de Janeiro, passamos morando 3 anos lá, e uma experiência linda no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu fui chamado para o ministério. Quando eu saí de Porto Velho, o meu pastor disse, esse mês, o seu nome estava na lista para o diaconato da igreja. Eu era líder de mocidade na época, recém-casado, eu tinha o quê? 10 meses de casado. Ele disse, você vai perder o ministério porque você está na lista e no dia que você vai ser apresentado ao ministério, você vai estar no Rio de Janeiro e vai ser no domingo seguinte. Aí eu disse para aquele pastor, falei, pastor, se eu tenho chamada do Senhor, para onde eu for, o Senhor vai me encontrar e esse ministério vai chegar. O ministério é que nos procura, nós não procuramos o ministério. Jesus que procurou discípulos, não foram discípulos que procuraram Jesus. Então ele vai me achar. E eu fui para o Rio de Janeiro, para a cidade, especialmente de Niterói. Na semana seguinte, no domingo de manhã, levei minha carta e eu e minha esposa, nós ajoelhamos no último banco da igreja, era uma manhã de domingo, e meia hora de joelho orando ali, aí chega o pastor da igreja. E naquela manhã, ele pede para todos levantarem, pega o microfone e diz, essa noite eu tive um sonho, que um casal de longe vinha para a nossa igreja, de muito longe. E Deus disse para mim, quando vir esse casal, separe ele para o diaconato, porque ele é meu escolhido. Aleluia. E nessa manhã, irmãos, vai ser dia da escolha dos diáconos na igreja aqui. O curso terminou, nós temos 15 candidatos, e desses 15 candidatos, nós vamos separar 5 desses 15 para poder ser diáconos na igreja aqui. Mas Deus mandou separar um 6º candidato. E aí ele pega a minha carta e abre e começa a ler a carta. Esse casal está aqui, levanta. Quando ele levantei, ele falou assim, esse é o jovem que eu vi na minha visão na noite passada. Aleluia. Eu nem vou perguntar, meu irmão, se você é formado em teologia, de onde você veio. Vem aqui na frente com a sua esposa. Eu levantei, cheguei na frente da igreja, ajoelhei, ele disse, esse é o diácono que Deus me mostrou em sonho. E ministrou o diaconato para mim 30 minutos dentro da igreja. E naquele exato momento, estava acontecendo aquele evento ali, onde eu estava acontecendo aqui em Porto Velho, o mesmo evento, no mesmo horário. E Deus me chamou assim, e lá eu fui diácono. 3 anos depois eu saí de lá como presbítero no Rio de Janeiro e vim para Porto Velho começar a minha vida de ministério aqui. Assim foi minha chamada. Quando Deus tem um propósito, não adianta você fugir, não adianta você se esconder, porque é uma chamada de Deus, é uma escolha de Deus. Se eu falando isso, Coronel Gregório, Pastor Gregório, o Senhor me faz lembrar numa época quando eu estava dentro de uma clausura, e o qual o Senhor usou a minha própria boca para ler um versículo de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Antes escolhi no ventre da tua mãe. Então, nós somos uma escolha de Deus. Nós somos uma escolha de Deus quando muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, nem sabia, né? Se você seria um homem ou uma mulher, mas Deus escolhe. Deus escolhe para uma chamada, Deus escolhe para um propósito. E todas as vezes quando eu escuto algo como eu estou escutando agora, como você está tendo a oportunidade de assistir agora esse testemunho, você vai ter a dimensão que enquanto você não começar a exercer aquilo que Deus te escolheu, você não vai ter alegria.
não vai ter felicidade. Por maior que seja a tua formação, por maior que seja o teu poder aquisitivo, a maior alegria de nós que temos chamado. Se você está aí assistindo e Deus deixou você parar aí, é porque você tem um chamado. E se você está sentindo algo triste, angustiante, é porque você não está correspondendo ao chamado que o Senhor te fez, como deve ser feito. E às vezes a gente corre, muda de cidade, muda de país, muda até muitas vezes de profissão, muda de ambiente e o vazio continua, porque é necessário exercer o chamado que o céu tem contigo, assim como teve com o Senhor, com a sua esposa, como teve com o pastor Mesquita, como teve comigo, tal e como tem com você também. Por isso que Deus está permitindo você estar ouvindo, assistindo essa programação agora. Servir ao Senhor é privilégio. Trabalhar para o Senhor é privilégio. Cuidar de pessoas é privilégio. E eu digo para você assim, sem medo de errar. Não tem coisa mais linda do que você exercer aquilo que o céu te chamou, aquilo que o céu te escolheu. Não é isso? Verdade. Inclusive, eu estava aqui, apóstolo, olhando e vendo o nosso testemunho é muito idêntico, muito parecido. Entendeu? Quando o senhor lá na frente falou que o senhor nasceu no Acre, mas rapidinho veio para cá, e daqui o senhor mudou para alguns cantos, mas a coisa mais preciosa da sua vida, o senhor conheceu aqui, que foi Jesus. Entendeu? Igual isso. E eu creio que igual você também, apóstolo. Não, eu conheci Jesus antes. Eu tenho um testemunho também muito tremendo, que eu teve uma hora que eu quis abandonar as coisas de Deus, eu quis sair, entendeu? Eu achei, não, chega, não quero mais. E eu fui embora para o Acre, voltei para o Acre. E estou lá no Acre, coronel, e chegando lá um dia, eu pensei, digo, mas eu não posso ficar fora do aprisco do Senhor. E fui para a Assembleia, tinha um culto, tinha chegado um pregador de fora. E aí eu fui assistir. Fiquei lá na última cadeira. Eu não estava como Deus, na posição que Deus quer, né? E eu fiquei ali assistindo a palavra. Aí quando ele começou a ministrar, ele falou, você que está aí atrás, levanta. Aí todo mundo levantou a mão e eu quieto, entendeu? Deus é tremendo. Ele disse, eu tô falando com você e você sabe que é com você. E ali eu levantei a mão, né, meio recolhida. Eu disse, você mesmo. Vem aqui na frente. Que fica. E eu fui. Nunca tinha visto aquele homem, entendeu? E eu cheguei lá na frente, quando eu cheguei, ele olhou para mim assim e disse, você está afastado da tua igreja, não tá? Eu digo, Você quer fazer um concerto com Deus agora? Eu digo, quero. Porque assim, igual o senhor falou, quando Deus fala, a gente sabe que foi Deus. E a verdade é essa, nós não temos que correr atrás do chamado, o chamado vem até a gente. Exatamente. O que é de Deus, ele vai chegar até você. Não precisa você ficar correndo atrás ali, não. Fica na posição que Deus vem até você, porque o chamado é dele. Entendeu? O chamado, eu tenho duas palavras do chamado importantes. Obediência e humildade. Duas palavras que Jesus, né, obedeceu até a morte de cruz. E humildade de lavar os pés dos discípulos. E outra coisa interessante que, quando eu vim embora, eles me chamaram para ministrar o presbitério na minha vida. Ele falou assim, olha, nós somos uma igreja muito humilde, e o senhor vai para muito longe. De onde o senhor veio? Nós vamos te dar um presente. E chamou todos o ministério na frente da igreja. E eu me ajoelhei no meio deles. E aqueles homens de Deus estenderam a sua mão sobre a minha vida. E entrou uma glória na minha vida tão profunda, que até hoje eu sinto ela na minha vida. Nunca mais. Como foi com Davi, lembra? Maravilhoso, irmãos. O senhor falando de presente, coronel, o senhor me faz lembrar algo que eu presenciei na vida do pastor Mesquita. Há mais de 10 anos atrás, quando o pastor presidente do Ministério Profético Moriá, o primeiro pastor Manuel Edilson Marques da Silva, ele era aniversário do pastor Mesquita e ele disse assim, vamos na casa do diácono, que hoje é aniversário dele. E eu disse, não, nós
vamos lá não, porque nós não temos nem dinheiro para levar um presente para ele. Ele falou assim, nós vamos lá. Eu vou orar pela vida dele. E ali, o pastor Manuel Edilson foi lá, nós fomos lá. E quando chegou lá, ele foi orar pela vida do diácono Mesquita, que na época ele era diácono. E ele estendeu a mão sobre o peito do diácono Mesquita, orou, foi uma glória de Deus tremenda. E ele disse, eu estou te dando um presente que o dinheiro não pode dar, mas o céu pode dar. Amém. E eu estou transferindo tudo que tem na minha vida para a sua vida. Você lembra disso, pastor? Lembro. Glória a Deus. Lembro disso aí tudo. E tem um adendo, apóstolo. Lá nessa época no Acre, que o pastor falou comigo, lá que eu levantei, que ele fiz o concerto, ele disse, Deus está falando para mim que você tem que voltar para a sua igreja, mas voltar rápido. Ele está te dando como é que fala? Um intimato, entendeu? É Jesus. Você volta rápido e volte para lá. É lá que ele quer você. Lá que ele vai te levantar. Amém? Eu digo amém. Aí ele foi, pegou um CD dele, autografou e me deu. E eu vim embora. Quando eu cheguei, eu fui correndo para a minha igreja. Entendeu? Aleluia. E hoje, dessa mesma igreja, eu sou pastor e vice-presidente. Glória a Deus. Eu quero só fazer um adendo aqui sobre a chamada, irmãos. Quando eu terminei o curso de sargentos, eu fui um dos primeiros colocados da minha turma. E o que eu fiz? Minha intenção era voltar para a cidade onde morava a minha noiva, para me casar. E eu estou saindo da porta do quartel para pegar umas caixas no mercado para poder pegar os livros, apostilas e tal, para me levar. Eu sempre gostei de estudar. E eu estou saindo no quartel, era 10 horas da manhã daquele dia que, meio-dia, 10 horas, era 8 da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã era a leitura do boletim de classificação para as cidades onde eu estou no curso, né? Nós éramos em 32, então eu estava nas cabeças. E quando eu estou saindo no quartel, entrou um rapaz que estava formando cabo. E ele entrou, e ele me conhecia de pouco. E quando ele entra, e eu estou saindo na porta do quartel, ele aponta o dedo para mim e diz, eis que te digo, tens um plano para ir para a cidade onde você quer. Você não vai para a sua cidade, eu quero você aqui nessa cidade, que é aqui que eu vou te abençoar. Não é onde você pensa que você vai. E eu parei naquele portão e eu falei, peraí. Eu estudei, eu preparei, eu estudei tanto para poder ir para essa cidade, para mim morar e crescer lá e casar. Bom, aí eu volto para trás, de relance, eu falei, eu vou achar esse profeta e ele vai ter que desprofetizar isso, porque eu não acredito nisso, não acredito, não é de Deus, Deus não vai fazer isso comigo e tal. Peguei as caixas e voltei indignado, procurei esse profeta no quartel todinho para mim ofendê-lo, para mim agredi-lo, não encontrei. Aí chegou a hora da designação. E aí o capitão começou a ler os nomes, fulano. Lá pela metade eu falei, capitão, com licença, meu nome não está aí nessa lista, não, porque eu sou dos primeiros para ser designados. Ele disse, só se virar a lista da cabeça para baixo. O senhor é o último chamado e o senhor vai ficar em Porto Velho. Olha aí. Aquilo desabou o mundo para mim. Aí quando meu coração disse, quando chegaste nesta cidade, o Espírito Santo falou aqui dentro, no meu coração, fizeste um voto lá no altar da minha casa, disse, onde o Senhor me colocar os pés, eu quero que o Senhor me abençoe. E o Senhor escolha onde eu vou ficar. Lembra disso? Lá no começo do curso. E veio na memória. Aí eu lembrei, o Senhor não nota tudo que eu tinha, todas as condições para ir para Deus, confundiu tudo e me deixou nessa cidade. E nessa cidade eu casei, meus filhos nasceram. Nessa cidade eu trouxe minhas irmãs, minha cunhada, minha sogra, minha família toda se estabeleceu aqui, fomos abençoados aqui e meus dois filhos nasceram aqui. Então, quem tem chamada precisa entender que ele não tem vontade própria. É verdade. Ele, guiado pelo Senhor, ele vai ser próspero, porque quando o Senhor está na direção da nossa vida, tudo que acontece conosco é calculado e medido pelo Senhor. Então, eu fiquei desencantado, desiludido, e depois quando as coisas foram confirmando, a gente começa a entender que a gente fala uma coisa e a gente esquece, mas Deus não esquece. E estou aqui, inclusive, vim para Porto Velho
para a corporação e todos os oficiais que chegam têm estágio no interior para poder conhecer o interior. De todos que chegaram comigo, dos 20, só eu que não fui para o interior. Nem isso eu tive o privilégio, porque Deus disse, você não vai em hipótese alguma, e Deus cumpriu essa promessa. Tanto que eu fui até o comando geral, sem precisar trabalhar um dia em qualquer lugar do interior, porque o Senhor tinha determinado lá atrás e eu tinha feito um voto e Deus disse, eu vou honrar. E aí minha família toda reside aqui, exceto meu pai. E que lugar maravilhoso essa cidade, esse estado. Então, tem 2 tipos de chamada, 3 tipos, né? A chamada universal, a chamada vocacional e a chamada eleição. E a chamada eleição, não é eu que escolho, é Deus que escolhe. Então ele escolheu, eu vou brigar com Deus? Deixa ele escolher, porque ele tem o melhor para a minha vida, verdade. O melhor para a minha vida, o melhor para a nossa família, o melhor para o nosso ministério. E o senhor falando, vem passando um filme, né? Um filme muito forte, porque assim, uma das coisas que mais, eu digo assim, eu quero voltar para minha terra. Exatamente. A minha terra tem praia, eu amo praia. E o senhor diz, não filha, eu te trouxe para Rondônia para tu fazer a minha obra. Nós já separamos um sobrado na beira da praia. Chegamos aqui, nós tínhamos condição de comprar, mas Deus não permitiu. Não era da vontade dele, que é que o senhor está falando. A gente tem que andar debaixo da vontade fora do de Deus. comum. É ele. E o senhor falando tudo isso, pastor Gregório, é como se a gente estivesse vendo um pouco da nossa história. O senhor vem falando, vem edificar a nossa vida. E eu tenho certeza que está edificando a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Sim. Através dessa programação. Mas, mesmo com tudo isso, eu sempre faço uma pergunta para quem vem na bancada do programa do Ministério Profético Moriá. O que o senhor canta quando o senhor está meio preocupado, triste, angustiado? Apesar que eu nunca lhe vi nem triste nem angustiado, graças a Deus. Mas se aquele dia que a gente não está tão bem, o que o senhor canta? Olha, eu gosto de ouvir... Ou que o senhor escuta? Eu gosto de ouvir um hino maravilhoso. E, inclusive, hoje eu ouvi esse hino sempre. Expressão de louvor do hino Logos. É um hino que marcou minha vida desde a adolescência, quando eu orei ao Senhor e coloquei numa folha de papel todo o projeto da minha vida na mão do Senhor. Eu sou órfão de mãe, eu fui criado por madrastas, certo? E eu disse, Senhor, eu quero uma família, e orei ao Senhor e coloquei no papel, e durante 5 anos eu apresentei aquela lista de desejos ao Senhor. Tinha 43 pedidos ali naquela lista. E eu orei 5 anos por esses pedidos. E toda vez que eu ia orar, eu colocava essa música, a expressão de louvor do Grupo Logos. Todo dia, praticamente, eu ouço. E o versículo de guerra que eu coloquei na minha vida, ainda adolescente, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu casei, eu filmei o casamento e eu coloquei esse versículo no casamento, para nunca esquecer. Esse versículo de Filipenses 4,13, dito por Paulo. E esse hino, expressão de louvor, é um hino dos mais lindos que eu ouço. Então, quando eu ouço, eu lembro, pastor, das minhas origens, de onde eu vim, para saber que eu não posso deixar de ser humilde, porque a obediência e a humildade são 2 palavras que eu sempre ensino para o meu filho. Obediência para entender que precisa sempre de alguém para apoiar, para ajudá-lo. E humildade para saber que precisamos reconhecer o Senhor em nossa vida. Então, esse hino me marcou muito, e é um hino que meus filhos gostam. E nessa caminhada, naquela lista de necessidades, no dia 7 de novembro de 2007, nasceu minha filha, que era o último pedido dos 43. Aleluia. Eu sempre tinha numa agenda, Deus cumpriu todos os desígnios, todos os desejos do meu coração, todos Ele cumpriu. Então, daquele dia para cá, eu só tenho motivo de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele me tem feito. E esse hino que está tocando aí, esse hino de fundo musical lindo, que é o hino que eu adotei na minha vida, e o Filipenses 4,13. Aleluia. E, coronel, o senhor falando a respeito dos 43 pedidos que o senhor apresentou a Deus, e durante 5 anos o senhor ficou apresentando. Qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou e que o senhor viu o cuidado de Deus? Eu estava num evento
do quartel, na inauguração do quartel do Comando Geral aqui da Campos Sales. Eu sofri um mal súbito, eu caí, eu tenho essa marca até hoje. Eu senti uma mão batendo nas minhas costas e me jogando no asfalto. Eu perdi um dente, eu fui parar na UTI do hospital. E lá dentro daquela UTI do hospital, sangrando por dentro, por fora, eu tive um arrebatamento de sentido. Minha alma saiu do meu corpo. Eu fui dado como morto dentro do hospital. E nesse momento, minha esposa estava grávida de 4 meses do meu filho. Eu falei, Deus, é um dos pedidos que eu tenho nessa lista de eu ter um filho. E o último pedido que eu tenho é uma filha. O Senhor vai me levar, sem eu nem conhecer meu filho, nem cumprir os projetos que eu tenho. E naquela oração de aflição ali, em arrebatamento de espírito, eu sinto meu corpo subindo, minha alma subindo, e eu ouvi uma voz de trovão dizendo, volta, porque eu tenho um projeto grande na vida dele. Uma voz de trovão muito forte que estrondou aquele ambiente. E eu sinto que minha alma entra no corpo assim, de uma velocidade de raio, e eu sento na cama e começo a vomitar o sangue que estava sufocando, porque cortou por dentro, e não viram isso. Devido eu estava fardado, inclusive, eu estava comandando a porta-bandeira, eu estava comandando a guarda-bandeira da inauguração do quartel, e tinha milhares de pessoas, mais de 1000 pessoas assim vendo, filmado, eu caí ao vivo. E resultado, Deus me dá outra chance de sobrevida, eu vomito aquele sangue e tal, ele está vivo, ele voltou, aquela correria toda, aí costura minha boca, vê o que está acontecendo, limpa tudo aqui. E nesse espaço, vão na minha casa e diz, olha, o seu esposo sofreu um acidente grave e o seu esposo talvez não sobreviva. Ele está lá e descreveram um cenário muito triste, diz que eu tinha já partido. E a minha esposa disse, ele não partiu. Deus não vai me deixar grávida e nem tirar o bom esposo no momento que eu mais preciso dele. Eu vou lá e quando chega lá, ele vai estar vivo, porque esse Deus meu é um Deus de vida. Aleluia. E minha esposa entrou naquela viatura, quando chegou no quarto, lá eu já estava sentado, já recuperado, e me levaram para o quarto de repouso ali, e eu fiquei 21 dias mudo, com a boca toda costurada ali, tomando sopa no canudo ali, só deitado, e o médico disse que eu ia ficar paraplégico, que eu ia ficar com problema mental, neurológico. Entrei dentro do hospital de base para fazer exames numa cadeira de rodas, e a primeira vez que eu saí de casa, recuperado, para ir para a igreja, depois de 21 dias, eu fui pregar a palavra do Senhor. Aleluia. E quando eu abri a palavra do Senhor, aleluia, Deus disse, estou te dando o ministério da cura. Naquela noite, Deus curou tantas pessoas. E aí, a partir dali, você começa a entender, Deus guarda e protege os seus chamados. Aleluia. Eu creio nisso. E até hoje, a palavra viva, eu prego e ele faz milagres para a glória de Deus. Aleluia. Que tremendo. Que sobrenatural. O programa hoje está Cheio da presença de Deus. Apóstolo, enquanto a senhora está se coisa, eu quero terminar da onde eu parei, que a senhora falou do pastor Manuel Edilson, entendeu? Eu só queria voltar, eu sou pastor, o primeiro diácono do Ministério Profético Moriá. Eu sou desde a fundação quase do ministério. Eu era o diácono e minha falecida esposa, diaconisa. O pastor Manuel Edilson era meu pastor e ela minha pastora. Nesse dia do meu aniversário, ele chegou na minha casa e aí ele chegou e disse, irmão, eu não tenho nada para lhe dar, mas Deus mandou eu vir aqui. Levanta, irmão. E ali eu levantei, pastor. E foi um poder de Deus tremendo. E ele me abraçou assim, e a gente rodava na unção, entendeu? E ele dizia, eu estou transferindo tudo que tem na minha vida para a sua. Amém. Aí eu disse, na hora, eu digo, amém, meu pastor, amém. Não se preocupe, amém. E ali eu fiquei. Terminou tudo aquilo, e eu pensei, o pastor era um homem bíblia. Ele fez teologia com Silas Malafaia, né? E
foi representante de Adam Smith aqui Brasil. nas cruzadas, né? Então, assim, eu digo, meu Deus vai me dar muita sabedoria na palavra. Eu pensando, né? Porque pode estar na vida do pastor, ele é unção, é sabedoria, entendeu? E passou um tempo, primeiro minha esposa foi embora. E depois de 10 anos, né? 12 anos. 12 anos. Eu tô na igreja, senti uma dor e ele veio, orou. E toda a vida que eu saía da igreja, seja para onde fosse, primeiro eu ia pedir a benção. Eu quero sua bênção, meu pastor, para cantar. E eu, doente, fui para Cacoal. Com a dor, né? E ele orou mais ela e a dor ali paralisou. Mas chegando em Cacoal, meu cunhado fez exame. Examinou lá, fez ultrassom, disse, meu cunhado, você vai direto fazer uma tomografia. Porque tem tem um abscesso no seu intestino. E eu fui. E ali eles já tiraram o material e mandaram para fora suspeitando de câncer. E a minha falecida esposa faleceu de câncer no intestino, entendeu? E ali eu fiquei. Então, todo dia eu passava a noite quase orando. E quando eu fui embora um dia, a Jaconisa ligou para mim e disse, irmão, o pastor foi internado. E o pastor está muito mal. Eu digo, minha irmã, e ali eu fiquei, né? E o que precisa? Ela disse, irmão, não sei o que você pode fazer. Eu digo, irmão, vamos fazer o seguinte, eu não posso, que eu estou esperando aqui chegar a minha biópsia, estou com infecção muito alta. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo que eu tenho aqui, mandar para metade para vocês e ficar com a parte para mim ir embora. Tá bom, irmão, ajuda. Aí eu fiz, assim eu fiz. E antes de eu ir, pastor, chegou uma irmã e disse para mim, irmão, sempre que o pastor vai no banheiro, eu vou depois. E ali ele tem deixado um lencinho meio, um filetinho de sangue, alguma coisa, o pastor não está legal. E eu cheguei nele, falei, pastor, eu vim pedir a benção do senhor para Cacoal, mas eu queria saber quando é que você vai começar a se cuidar. Que é isso, irmão? Ele, entendeu? Eu digo, não, pastor, eu estou preocupado com o senhor. E ele falou disso, não se preocupe não. Deus ainda tem uma grande obra na nossa vida, na minha vida. E eu ali olhei para ele e digo, pastor, às vezes Deus está fazendo a grande obra na nossa vida e nós não estamos dando conta. Entendeu? Porque muitas vezes nós enxergamos com nossa vista e Deus enxerga com a visão de Deus. Verdade. A Bíblia diz que quando se rende a alma ao Senhor, a festa no céu. E ele comandava uma igreja com um monte de membros, né? Então, tipo assim, aquela obra grande que ele estava sendo feita já. E eu ali orando, estou orando aqui, pastor, e veio muito forte no meu coração. Eu vou levar ele. E você vai cuidar dela. Mas ali veio assim, e eu fiquei naquela, sabe? E eu na hora repreendi. Não tive discernimento. Eu repreendi e falei para ninguém. Aí o resto a senhora vai contar, pastor. Glória a Deus. E interessante que depois que o pastor Mesquita ficou viúvo, todos os dias a primeira coisa que ele fazia era pegar a Bíblia e orava e pedia que Deus desse para ele uma serva do Senhor, uma mulher de Deus. E Deus traça os seus propósitos, os seus projetos, e a gente esquece, como o Senhor testemunhou agora há pouco. Um dia o Senhor fez um voto com Deus. E depois o Senhor esqueceu do voto. Estava revoltado com Deus. Estava revoltado com Deus, com o profeta. E um dia o pastor Mesquita dizia, Senhor, me dá uma mulher, uma serva tua. Eu não quero qualquer mulher, eu quero uma serva tua. Uma mulher que se sirva, uma mulher de Deus. E às vezes quando a gente se desentende, eu digo, não reclame. Deus lhe deu a mulher que você pediu. Ele lhe deu uma serva. Então, assim, Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como fazer. E eu digo para você que está em casa, talvez você esteja pedindo e ainda não aconteceu. Mas no tempo certo, na hora certa, o céu faz aquilo que é o melhor para a sua vida, para a sua casa. Verdade, eu creio. Porque quando o pastor Mesquita ouviu isso da parte do Senhor, ele não entendeu a voz. Ele não compreendeu. E quando
aconteceu de o Senhor recolher o pastor Edilson, o Senhor me deu visão antes. Quando ele, em sonho, o Senhor me mostrou ele fazendo assim, ó. Ele estava internado no hospital. E 10 para as 7 da manhã eu acordei com essa visão. E ali eu entendi que o Senhor estava recolhendo ele. Isso. E ali eu chamei a liderança da igreja e disse, hoje não haverá culto no Ministério Profético Moriá, haverá o velório do pastor. E ali os irmãos que estavam disseram, não, pastora, o pastor está vivo no céu. Eu falei, não, o céu já falou comigo. E ali eu pedi para uma irmã cuidar da igreja e eu fui em casa buscar as coisas para preparar para o funeral. E quando foi 10 para 8, 8 horas da manhã, o hospital ligou para uma irmã que estava me acompanhando, o marido dela, e disse, olha, o pastor entrou em coma. E eu disse, vocês estão entendendo agora? Não, mas ele pode voltar do coma. Eu disse, não vai voltar porque o céu falou que era hoje velório. E ali eu avisei aos amigos de alguns lugares do Brasil, muitos vieram, alguns oficiais vieram de Manaus, vieram pessoas do Acre, para o enterro, para o velório. Quando foi às 17 horas, o hospital me ligou, me chamando, para comunicar o óbito, porque até então o hospital ainda não tinha me comunicado. E as irmãs que estavam comigo disseram assim, pare com isso, pastor. E eu já tinha escolhido o caixão, já tinha escolhido a terra num cemitério particular. E quando o hospital me chamou às 5 horas, já estava tudo escolhido, porque o céu falou. Porque quem tem chamado o pastor Gregório, eu tenho plena certeza que Deus não deixa a gente ser pego de surpresa. Deus dá sinais para aquilo que a gente vai passar, ou de bênção, ou de luta, ou de adversidade. Porque nós temos um chamado, nós temos um dono. Porque nós não estamos aqui com decisão nossa. Nós estamos aqui com um propósito estabelecido por Deus e de Deus para sermos instrumento de bênção na sua vida. E esse Deus também tem nos abençoado e tem nos cuidado, tem nos poupado. Porque Deus não faz nada sem dar um sinal antes. Desde que a gente seja sensível à voz de Deus. Deus pastor. não oculta mesmo, né? Exatamente. A Bíblia diz, nada fica oculto. Então, se você tem uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de santidade, o céu, você tem uma conexão aberta com o céu. Quando você entende isso e você começa a olhar não com os olhos naturais é a correria, os olhos naturais é o tempo cronometrado, mas quando você começa a olhar com os olhos de Deus, com a visão de Deus, com a audição que o céu quer que você tenha, você vai ver Deus te avisando, Deus te dando sinais do que está para acontecer. E ali, quando foi às 17 horas, o hospital me ligou. E quando eu cheguei no hospital, me chamaram a assistente social, a psicóloga, e veio me avisar. E disse, a senhora tem que acionar uma funerária. A senhora tem que ver o cemitério. Eu falei, já está tudo pronto. Ela olhou para mim, ela não entendeu aquilo. Eu disse, você não vai entender, mas eu vou te explicar. Aleluia. Aleluia. Escute bem uma coisa. Por mais que doa, a melhor coisa é ouvir sempre a voz de Deus. Verdade. Por mais difícil que seja o que você está vivendo, passando, não se mova se não for na direção de Deus. Verdade. Aleluia. O melhor lugar para estar é nos pés do Senhor. O melhor lugar para estar é obedecer ao Senhor. Aleluia. E sempre entender que Ele que é o grande, nós não somos nada. As escolhas de Deus é a melhor escolha para a minha vida. Pelo que o pastor Gregório testemunhou aqui, para a vida dele a melhor escolha é a escolha de Deus. O pastor Mesquita acabou de dizer que a melhor escolha é a escolha de Deus. Nós não sabemos escolher, mas o Senhor nos direciona o que escolher. O homem de manhã quer uma coisa, meio-dia ele quer outra e de noite ele não quer nada. Verdade. Nós mudamos de humor, nós mudamos de pensamento.
Mas é necessário estar na obediência. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu digo para vocês sem medo de errar. Todas as vezes que eu quis fazer as minhas escolhas, não foi bom. Mas todas as vezes que eu abracei as escolhas de Deus, o resultado final é sempre de bênção, de milagre, de livramento. Porque hoje muitas vezes as pessoas querem pregar um evangelho cor-de-rosa, coronel. Um evangelho que não precisa de renúncia, um evangelho que não precisa de santidade. E a Bíblia diz que você precisa ser santo. Não é isso? Eu preciso ser santo para agradar a Deus, para estar mais perto das coisas de Deus. Quando eu tenho o privilégio de dizer assim, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho esse privilégio. Esse é um dos maiores presentes que eu tenho na minha vida. Aleluia. É poder olhar para o altar e ver meu filho como ministro de louvor, servindo a Deus. Eu olhar e meu esposo está servindo ao Senhor, a minha filha está servindo ao Senhor. E o que eu acho lindo é que eu digo sempre assim, o meu filho é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Eu sempre chego depois do meu filho e saio primeiro que ele. Graças a Deus. E eu digo assim, Senhor, muito obrigada. E eu quero dizer para você, mãe, não tem nenhuma causa perdida. Coloque seu filho e continue colocando seu filho diante do Senhor. E comece a profetizar que ele será um homem de Deus e uma mulher de Deus. O coronel procurou o profeta para dizer, olha, profeta, não era isso não. Deus escondeu o profeta. Desprofetiza porque eu não acredito. Desprofetiza, não tem como desprofetizar, é impossível, porque é Deus que moveu o coração daquele homem de Deus para ser boca de Deus na vida do coronel Gregório, assim como Deus está nos usando para a sua vida. O que está ligado na terra está ligado no céu. Ligou, acabou. Acabou. Coronel, qual foi a sua maior alegria? Olha, entre muitas alegrias, né, provas e alegrias, eu tenho a alegria de poder, quando eu conheci minha esposa, Valdirene, né, a minha esposa é uma Valdirene, e eu fiz um propósito com Deus de eu ser batizado com o Espírito Santo e ela também para confirmar o nosso casamento, né. E a maior alegria que eu tive, as maiores alegrias que eu tive foi quando eu estava numa reunião de oração e fui batizado com o Espírito Santo, e uma semana depois ela foi batizada com o Espírito Santo também, tanto é e quando eu fui fazer a minha assinatura, num documento, a minha assinatura saiu uma carinha sorrindo. A minha assinatura não era aquela. Quando eu fui assinar, saiu uma assinatura diferente, que até hoje eu uso aquela assinatura em alguns documentos. Então, aquele momento foi um momento tão profundo com Deus, que eu quis compartilhar com ela. Esse compartilhar com ela disse, então eu estou já uma semana orando, eu vou intensificar essa oração. Na outra semana, ela foi batizada com o Espírito Santo e foi uma confirmação do nosso casamento. Foi 3 meses antes de nós casarmos, aí foi a confirmação de que Deus estava nesse projeto. Eu quero dizer uma coisa, que existe 2 tempos, né? Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. E o tempo Cronos é o meu tempo, do meu relógio. É o tempo de Gênesis 1:1. Esse princípio, que é um tempo Kairos. Mas João, capítulo 1, versículo 1, é o tempo no princípio, e esse princípio é o princípio Kairos. E esse princípio Kairos é o princípio de Deus. Aí, existem 3 tipos de escolhas. As escolhas que Deus faz por nós, a escolha que outros fazem por nós, e a escolha que nós fazemos. Deus tinha escolhido, Deus tinha confirmado, e eu queria escolher diferente de Deus. E aí, quando a gente não está no centro da vontade de Deus, não tem crono, não tem kairos, não tem nada, só tem problema. E eu escolhi, forçosamente, pelo profeta que eu queria que ele desprofetizasse, para ficar onde Deus queria. E aí, nessa acolhida na presença de Deus, Deus foi rearranjando as coisas, rearranjando as situações, as circunstâncias, e aí Deus foi construindo em nossa vida uma dependência dele. E depender de Deus não tem coisa mais maravilhosa do que ser dependente do Senhor. Tanto que quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu sempre digo para minha esposa, a Valdirene, que não faltou para nós nem um copo d'água.
nem um copo d'água. Eu cheguei naquela cidade, eu não conhecia ninguém. Na rodoviária, ali, que eu levei muita coisa de casa, alguém gritou meu nome na rodoviária sem me conhecer. E quando eu fui alugar uma casa para morarmos, eu tinha desfeito do que eu tinha levado, né? Porque não tinha como ficar. E aí, na casa tinha até geladeira com água e coisa dentro, tudo mobiliado para mim. E quando eu saio de lá para ir para outro local, para perto onde a minha esposa fazia a faculdade, a dona do kitnet falou assim: isso aqui é do senhor presente, pode levar embora. Não precisa comprar, isso é para o senhor. Então eu ganho o mobiliário todinho, aí eu termino o meu trabalho lá, eu estudo, estou vindo embora, e na igreja que eu estava tinha uma senhora de oração, e ela tinha uma sobrinha que ia casar. Olha o tempo de Deus. Aí ela diz assim: ô vó, eu quero casar, mas eu só tenho só o sofá, eu tenho aqui uma mesa, eu não tenho mais nada. Nós não temos condições de comprar ela. E essa senhora de oração, ela disse: eu vou orar, antes do seu casamento, Deus vai te dar tudo que você precisa. Aleluia. Para sua neta. E eu congregava lá, e ela não falou isso para mim, não falou para ninguém, e eu estou nos meses de ir embora. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho fogão, eu tenho geladeira, mesa, televisão, eu tenho tudo aqui. Eu já tinha meus móveis aqui em Rondônia, guardados na garagem da minha irmã, e eu não posso levar isso para lá. E eu cheguei e falei: irmã Dora, eu estou com uma dificuldade aqui, a senhora sabe alguém aqui que deseja receber uma doação de uma mudança completa no apartamento? Porque eu não posso levar embora. E quando eu comecei a falar com ela, ela começou a chorar. Falou: o que o senhor tem lá? Eu falei: eu só não tenho nem o sofá nem a mesa, que é mesa de plástico, de madeira. Sofá não tenho, porque é apartamento e mesa. Aí ela começou a chorar e falou assim: pois exatamente o que minha neta tem. E falta todo o condimento. Eu falei: tem prato, tem tudo, colher, tem liquidificador, tudo completo. E ela disse: essa mudança Deus já me deu de presente. E ela foi lá, encostou o carro, levou tudo. E quando ela ligou para minha filha, minha neta, a mudança está chegando na sua casa agora. Ela disse: vó, a senhora comprou dinheiro onde? A senhora conseguiu dinheiro com quem? Ela disse: Deus providenciou tudo. O irmão que aí contou a história toda, aí eu vejo o tempo de Deus. Por quê? Porque ela tinha marcado o casamento, e se o meu curso se eu tivesse reprovado ou tivesse desistido, não teria acontecido aquilo. Então, no tempo de Deus, trabalhando no caroço de Deus, ela foi abençoada com todos os móveis, e ela não sabia, ela descia do carro, o móvel, e chorava, descia chorando. Que alegria, sabe o quê? Porque eu recebi de graça eu entreguei. Aleluia. Esse Deus tem um tempo lindo. Vamos ficar debaixo do seu esconderijo e debaixo da vontade dele, porque, como diz a senhora, a pastora, a melhor vontade é de Deus, que ele sabe o melhor para nós. Verdade. É verdade. Tremendo. Tremendo. E, graças a Deus, quando eu cheguei aqui meus filhos, eu tenho um filho, 20 e poucos anos, universitário, diácono da igreja também. A minha filha, com 16 para 17 anos, ela é multi-instrumentista, ela começou com 5 anos e 8 meses tocando bateria, improvável isso, nunca foi numa aula de música nenhuma, mas toca bateria, violão, teclado, guitarra, contrabaixo, já começou a arranhar violino, hoje toca na banda das moças da igreja, toca no culto oficial de quinta-feira, toca no culto de domingo da igreja, sabe? E minha esposa, pregadora, conselheira, tem um programa de rádio, e eu olhando naquela lista dos 43 pedidos, lá entre aqueles pedidos estava aí exatamente isso. Aí eu falei: Deus, como é que a gente deseja e a gente esquece? E o salmista, no Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará, ou o mais Ele fará. Então, Deus começou a cumprir, e eu comecei a dizer: por quê? É isso mesmo? E eu fui rever os meus pedidos, no meio daqueles pedidos estava isso, exatamente isso. E aí Deus cumprindo. Então, como diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. E a melhor alegria é saber que depois que tudo isso acabar, nós temos um céu de glória nos aguardando para aquela boda do Cordeiro maravilhosa. Então, eu louvo a Deus por isso, né? Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, né? O pastor Nelson Luxemburgo. Inclusive,
chamado para assessorá-lo como pastor auxiliar. E ali eu sento na igreja, eu pastorei durante 21 anos, várias áreas de Porto Velho, e nesse momento especial, né, eu estou ali assessorando o nosso pastor, eu sento e respiro, e não tem coisa mais maravilhosa que respirar a paz dentro do santuário do Senhor. Sabe? De ver que como é maravilhoso. Você que não tem Jesus, você não sabe o prejuízo que você está causando para a sua alma. De ter uma vida sossegada, tranquila. Pode ter problema que for, mas a gente está na mão dele, no tempo dele, na vontade dele. Vai resolver. Deus está no controle de tudo. Então, eu deito o sono do justo e durmo feliz. E se o despertador não tocar 3 vezes, eu até nem levanto, porque é muito bom. A minha esposa escreveu um livro, e o tema do livro é Minha Família, um Pedacinho do Céu. E lá nós fizemos esse pedacinho de céu em casa, porque lá Jesus está presente. Eu vim de famílias destroçadas, famílias problemáticas, de uma família espírita, eu sempre digo que tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para não vingar. Mas quando Jesus entra, e a gente está no centro da vontade dele, dá certo até no deserto, onde for, Deus faz prosperar. Deus tirou um presidiário para ser governador, Deus tirou um cuidador de ovelhas para ser o rei referência para Israel. Então é o mesmo Deus, o mesmo Deus. Então eu sou exemplo vivo de que desde o primeiro dia que eu entrei no quartel, passei 30 anos lá dentro, servindo ao Senhor, e hoje tenho uma recompensa, né? Uma família maravilhosa, um ministério maravilhoso, e vendo Deus agindo na vida, agindo. Então, não tenha medo de se dispor a servir a Deus. Ah, mas eu vou deixar, meus amigos, deixar a minha vida. Você não está trocando, você não está perdendo, você está fazendo um investimento. E não tem coisa melhor do que investir na presença de Deus. Aleluia. Deus, Aleluia. Deus, o centro. Ele é o centro. Glória a Deus. Estamos terminando já, não? Eu vou dar um testemunho bem, né? Em cima do que o pastor falou, a gente pensa que está perdendo. Eu trabalhava, pastor, com joias. Eu vendia joia e eu trabalhava. Minha área era no Acre, onde eu mais tinha cliente, tudo, né? E chegou um dia, o pastor chegou para mim e disse: irmão, Deus está falando para você parar. Você vim cuidar das coisas dele. Ei. Eu digo: não, meu pastor, eu já pensei nisso mesmo. E eu estou parando. Mas eu não parei. Eu continuei. Devagar ali, querendo parar, mas sem querer, você entendeu? E aí chegou um dia que entrou 2 ladrões na minha casa. Um pôs uma arma na minha cabeça e o outro levou tudo. Eu costumo dizer que de manhã eu era um cara que tinha dinheiro, vivia bem. Eles levaram mais de 2 quilos de ouro meu trabalhado. Eita, meu Deus. E à tarde eu não tinha dinheiro nem para comer. E eu, meu Deus, a única coisa, e orando, pedindo a Deus, clamando a Deus para que ele não deixasse aqueles homens mal me matar. Entendeu? E também não deixasse eu passar fome. Na hora ali eu fiquei sem nada, perdi tudo, né? Digo: Senhor, não deixa eu passar fome, nem deixa esse fome tirar minha vida. E eles fizeram tudo lá, me deixaram amarrado, foram embora, entendeu? E eu fiquei. Quando foi no outro dia, eu digo: Deus, não fiquei sem nenhum tostão, sem nada. E eu fiquei assim, tipo em choque, que eu não consegui mais fazer nada. E no outro dia foi chegando meio-dia e eu pensando: não tem nada. E ali o telefone tocou, era o vizinho. Tu tá fazendo o que aí? Eu digo: tô aqui. Ele disse: vem aqui. Tu gosta de galinha caipira? Minha esposa fez aquela galinha caipira bem bacana, vem almoçar comigo. E eu fui. Resumindo, não passei um dia de fome sequer. Glória a Deus. Hoje estou fazendo a obra do Senhor porque lá eu fui negligente. Quer dizer, eu não parei, o Senhor deu um jeito de me parar. Permitiu que me parasse, entendeu? Misericórdia. E hoje eu faço a obra do Senhor. E louvado seja Deus por tudo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque esses testemunhos são tão edificantes. Tão edificantes. E esse Deus faz mesmo, né? Meu filho, por exemplo, eu chamo de Diácono Júnior, né? Gregório Júnior. Ele tinha, quando ele nasceu, o médico diz assim: olha, seu filho nasceu condenado a ser asmático o resto da vida. E meu filho hoje é levita. Eu falei, e a gente ia para o Hospital Costa do Damião, semana sim, semana não, com ele, com aquela asma, e não curava. E um dia, naquela madrugada,
Eu peguei meu filho no colo na entrada do hospital, erguei ele assim para o céu. Falei, Senhor, naqueles meus pedidos, eu pedi um filho saudável. Não pedi um filho doente. Eu não vou entrar nesse hospital mais, daqui. Ou o Senhor leva, o Senhor cura, que eu vou entrar no meu carro, nunca mais eu entro nesse hospital. E ele, sabe, eu ergui assim na frente do hospital, minha esposa no carro. E aí ele voltou a respirar normal, ali voltou, era 3 horas da manhã. O hospital Cosme Damião era ali na Rafael Vaz e Silva, ali. Sim, ali eu falei, não vou entrar. E eu esperei a resposta do Senhor ali. E meu filho voltou a respirar normal, não fui para a bola do oxigênio, levei ele para o carro, nunca mais. Minha filha Gabriela Camila, quando minha esposa estava grávida, 30 minutos, uns dias ela nasceu, eu fui no médico, o médico passou o aparelho e falou assim, a sua filha para de respirar. A sua filha morreu no ventre da sua esposa faz 30 minutos. E estava naquele, falei, não, morreu? Ele assim, tem que comprar um medicamento assim para ativar, para ela voltar a pulsar. E não dava tempo. E minha esposa estava no hospital fazendo aquele exame ali. E eu não falei nada com a minha esposa. Tá tudo bem? Tá tudo bem com a nossa filha? Ela deitada na maca, eu falei, está bem, minha esposa. Mas Deus sabe o que estava sentindo aqui no meu coração. E era o último pedido meu. Meu Deus. Era o último pedido, que era o pedido número 43, o último. Eu saio ali fora do hospital e tem uma máquina de refrigerante. Eu falei, Senhor, não dá tempo de comprar remédio, porque minha filha já está no óbito no ventre da minha esposa. E eu coloquei um dinheiro naquela máquina e caiu um refrigerante desse tamanho. E eu peguei aquele refrigerante, fiz uma oração naquele corredor daquele hospital, entrei com o médico, doutor, esse é o remédio que a minha esposa vai tomar e a minha filha vai voltar a pulsar, respirar agora. E não vai ter nenhum tipo de sequela. E ele pegou aquele refrigerante e deu para minha esposa tomar no copo, o médico. E eu ali orando. Eu senti na presença de Deus real naquele ambiente. E quando a minha esposa toma aquele remédio, ela nem perguntou o que era. E a máquina, e o pulsador lá, a tela parada. E quando ela tomou aquele refrigerante, começou a pulsar. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia. A vida voltou. Aleluia. E hoje ela levita na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levita na casa do Senhor. Deus tem os seus propósitos. Aleluia. Mas você precisa estar no centro da vontade dele. O resto, o mais ele fará. Isso é tão bíblico, tão santo. Eu vivo isto, porque isso aqui é a verdade. Aleluia. É a verdade que abençoa a palavra do Senhor. Pedi e dá-se-vos-á. É verdade. O segredo é você pedir. Pedir para ele. Pedir para o poderoso. Para o grande eu sou. É verdade. Para o leão da tribo de Judá. Porque ele não deixa seus filhos sem resposta. Ele não deixa o desespero tomar conta. Porque a sua confiança não pode ser em homens. A sua confiança tem que ser no grande Deus de Israel. O Deus que não perde batalha. O Deus que não te desampara. Aleluia. E neste momento eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família. E quero te convidar aí em um dos nossos cultos na quarta-feira ou no domingo de manhã no Ministério Profético Moriá. Meu telefone está na tela, meu endereço também. Mas lembre-se de uma coisa. Apresente as tuas causas diante do Senhor. E nunca esqueça, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Eterno e poderoso Deus. Sim, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada vida, Pai. Sim, Senhor. Te louvamos, Senhor, por essa programação tão abençoada e tão edificante, Senhor. Meu Deus. Que o Senhor nos permitiu hoje. Sim, Senhor da glória. Que cada pessoa, Senhor, possa continuar sendo ministrada pelo Teu santo e poderoso Espírito. Meu Pai. E que a Tua graça, o Teu refrigério, o Teu consolo possa alcançar cada vida que está ligada conosco. Sim, meu Deus. E a Tua misericórdia e o Teu renovo venha se estabelecer sobre esta casa, sobre esta vida, sobre essa família, Pai. Nós queremos abençoar as autoridades do nosso estado, Senhor, nosso governador, ao prefeito dessa cidade, aos prefeitos do estado de Rondônia. Abençoamos a nação brasileira e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Declaramos que Rondônia é do Senhor Jesus. E que a Tua bandeira, Senhor, seja estendida sobre esse estado, Senhor, sobre essa nação brasileira, Pai. E que vidas venham se render à Tua presença e à Tua misericórdia e o Teu amor, Pai.
Nós decretamos, Senhor, famílias abençoadas, famílias perdoadoras, famílias restauradas, Senhor. E que a unção de milagre, de cura e de misericórdia, Pai, venha prevalecer no nosso estado, Senhor. E que o teu amor, Senhor, derrame, Senhor, em todas as pontas desse estado, Pai. Para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.